Amados, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um momento, EBD Online, da Palavra de Deus, vai ser hoje ministrada ao nosso coração através da lição 12, com o tema O Cristão e Sua Credibilidade no Mundo. Vamos orar, pedir a bênção de Deus nesse momento sobre nossas vidas. Amantíssimo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, em podermos em mais uma aula de EBD online, essa feita para abençoar a tua igreja, o teu povo, Senhor, aonde viemos, ó Deus, como canal em tuas mãos para abençoar a vida. Abre a porta da palavra, abençoa cada ouvinte, abençoa a tua igreja. Se conosco, Pai querido, neste momento de EBD online, em nome de Jesus. Amém. Amados, a lição que vamos hoje abordar, ela tem como tema o cristão e sua credibilidade no mundo. Então, queremos convidar você que está aí em sua casa, compartilha esse vídeo no PAD, porque Deus tem uma palavra especial para nossas vidas neste momento de EBD online. Em tempos tão difíceis, estamos aqui porque nossa aula coletiva não é possível devido a esta pandemia, mas vai passar e com certeza Deus tem algo novo para cada um de nós. Amados, o tema de hoje, ele é muito peculiar para a nossa igreja, nossa credibilidade como igreja. Nós temos tido esta ênfase, nós temos tido essa preocupação de nós passarmos para o mundo, para as pessoas, o que de fato nós somos. E é com esse tema que vamos aqui nos deter em 3 tópicos neste momento de EBD online. E vamos ler a nossa leitura temática lá em 1 Pedro 2:12, que diz o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. A nossa verdade prática, Oséias 6:3. Se não estiver adorando a Deus, certo, você estará adorando e servindo a um Deus falso. É imprescindível que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. E toda aula tem um objetivo. Iremos hoje incentivar o cristão e a igreja a valorizar a sua credibilidade diante do mundo em seus diversos contextos. Aí vem uma pergunta para nós: como está a nossa credibilidade como igreja no cenário que estamos vivendo? Nós temos sido realmente boca de Deus? Então, nesta aula de EBD, o Senhor tem algo importante para a nossa vida. Nossa síntese diz: a falta de conteúdo de Cristo na vida daqueles que são ou se dizem seus seguidores tem tirado a força do testemunho da verdade e a credibilidade da mensagem do Evangelho. Ou seja, temos que ter conteúdo em nossa vida. E esse conteúdo é a palavra de Deus em nossa vida, para que no cenário que estamos inseridos, possamos ser boca de Deus. Estamos em tempos não fáceis, mas a promessa de Deus é a mesma para a nossa vida. Então vamos aqui para o tópico primeiro: a corrupção e a relatividade da verdade. Inserido num cenário, onde nós vemos, enxerga tanta corrupção em nosso Brasil, e a igreja está também inserida nessa política, nesse cenário, e que muitas vezes o mundo espera de nós algo mais distinto, algo verídico. E aqui a lição traz o conceito
acerca de corrupção, que diz: sistema, não é, favorecendo interesses particulares em troca de recompensa. Assim, corrupto é, portanto, o comportamento ilegal de quem desempenha um papel na estrutura estadual. Também eu fui atrás de mais conceito, aonde é a utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para seu próprio interesse, de um integrante da família ou amigo. E aqui em nossa lição, vamos ver 3 classes de corrupção. Primeira classe, a classe do uso da recompensa, aonde a pessoa usa ao seu favor próprio. A segunda classe, o nepotismo, aonde usa o dinheiro público para os fins, não é, da família e etc. Também a classe 3, o peculato, do desvio, aonde usa o dinheiro público para o privado. Amados, inserido nesse contexto social, a igreja está aí no meio e que nós precisamos, não é, exercer o nosso papel como igreja na questão da credibilidade. Como nós lemos no início, nós temos que ser exemplo, temos que viver honestamente para que, não é, a nossa sociedade veja, entenda que Deus, Ele é sobre nossa vida. Ainda nesse cenário vem a outra palavra, a relatividade. E o que é relatividade? É o conceito de que os pontos de vista não têm a verdade absoluta, apenas um valor relativo. Veja que o tema da lição diz o cristão e a credibilidade. Estamos hoje em época onde essas ideologias se levantam contra os princípios bíblicos, que fere, não é, os valores da família, da sociedade, e nós como igreja não podemos ficar, não é, inerte. Temos aqui um papel preponderante para abençoar vidas. Dentre esses grupos, não é, ideológico, tem aqui a filosofia, tem aqui o pós-modernismo, tem aqui o relativismo, dentre outros. Todos eles defendem que não há verdade absoluta. E isso faz com que a sociedade fique duvidosa acerca a igreja tem ou não os princípios que regem a família, a sociedade. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é o manual da vida. Então, inserido nesse cenário, gera, não é, nas igrejas, gera na sociedade a dúvida se a igreja é digna ou não de crédito da verdade. E a Bíblia nos ensina, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira de viver. Então veja que a Bíblia dá aqui resposta para a credibilidade. A Bíblia é o manual que temos para abençoar vidas. E diante desse cenário, a liderança que nós escolhemos para reger, não é, o país, às vezes não se preocupa com sua credibilidade, causando a corrupção, indo atrás de ideologias, e com isso gera, não é, um caos na sociedade. Não podemos ser influenciados, mas temos que influenciar. No século 21 moderno, precisamos ser a boca de Deus, ter mais coragem para abençoar a vida. Não podemos ser persuadidos por estas ideologias. E aqui ainda eu coloquei acerca do pós-modernismo,
é a crença no progresso e nos ideais. Também o secularismo é o direito de ser livre do jugo do ensinamento religioso. Veja que essas ideologias quebram os princípios que regem, não é, a igreja, a sociedade, e não podemos ser conduzidos. Temos a palavra de Deus, temos o manual da fé, e ainda aqui a Bíblia ensina, 2 Timóteo 3,15, que nós não podemos nos deixar levar por fábulas de homem. E olha o que Paulo diz a Timóteo: porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Observe que não podemos perder os princípios para que a sociedade entenda que nós vivemos segundo os ditames da palavra de Deus. E ainda aqui a palavra nos ensina em Oséias 6, verso 3: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia e como a chuva temporã. Então a igreja, ela precisa conhecer a palavra de Deus para abençoar vidas, como diz lá em Romanos 12, 2: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a palavra da renovação do vosso entendimento, para que o mundo experimente qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Então você que está ouvindo hoje essa aula através do YouTube, Deus, Ele exige mais de nós. Não podemos ficar neutro em nossa sociedade que precisa de resposta, e a Bíblia é a resposta para a nossa sociedade. A igreja e a credibilidade diante do sistema. A Bíblia vai nos guiar diante dos ditames que nós enfrentamos a cada momento, a cada instante. Ainda na lição, nós vamos aqui entender que a igreja precisa viver a credibilidade diante do sistema que estamos inseridos, porque fomos chamados para fazer a diferença. Ainda aqui vamos ver o tópico 2, o materialismo na igreja. Então aqui eu coloquei a definição, o papel da igreja. Igreja é eclesia, os chamados para fora. A igreja deve viver o que Jesus ensinou, é o lugar de acolhimento, viver o amor, não visa fins lucrativos, junta o tesouro no céu. Estamos inseridos num contexto social que muitas vezes o materialismo quer dominar. A igreja, ela é espiritual, a igreja não é secular. A igreja foi chamada para sair do ditame que o mundo oferece. Então aqui a lição, ela menciona que como igreja não podemos apenas pregar prosperidade, um evangelho light, fácil, sem renúncia, sem arrependimento, sem vida consagrada. Temos que pregar a palavra de Deus, e essa palavra é arrependimento, mudança de comportamento, para termos a credibilidade em nossa sociedade. E aí vem a pergunta: temos vivido isso? Temos buscado o espiritual? Ou muitas vezes ficamos só preocupados com o material? E isto faz com que, nós perca o nosso papel. E aqui eu coloquei algo importante dentro do tópico, o papel da igreja no mundo. A igreja existe para louvar a Deus. A igreja existe para consolar pessoas à esperança. Então veja que nosso papel em meio à sociedade é muito preponderante,
é muito imenso, é grande. A igreja existe para levar o evangelho aos perdidos, para ser um farol na comunidade. A igreja existe para apoiar causas nobres. Então, nós não podemos apenas gastar tempo com o secular, porque diz Mateus 6:33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja que nós, como igreja, servo do Senhor, não basta apenas estarmos dentro de igrejas, mas temos um papel preponderante na sociedade. Nesse tempo difícil de pandemia, estamos aqui como igreja, entendendo a responsabilidade com a palavra de Deus, confrontando o secularismo, confrontando o relativismo, o pós-modernismo, porque a Bíblia não muda e temos esse papel preponderante. Nós, como igreja, segundo John MacArthur, o teólogo norte-americano, a igreja, ele diz que é a única instituição que nosso Senhor prometeu edificar e abençoar. Mateus 16:18. A igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. Então veja que a igreja é espiritual. A igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Então veja o quanto nós precisamos viver a palavra em meio a um sistema inverso, não é? Aonde perdeu os valores, e como igreja não podemos, não é, ser influenciado, porque aqui o tema é a igreja e a credibilidade. E temos exercido o nosso papel. Você que está aí em sua casa, ouvindo esta palavra, precisamos exercer o nosso papel no contexto social, porque Deus levantou você, família, igreja, para o representar. E quando nós não exercemos nosso papel, perdemos a nossa identidade. E como igreja, não podemos perder a nossa identidade. Fomos chamados para fazer a diferença. Ainda que o nosso papel, a igreja, é a expressão terrena da realidade celestial. Ou seja, o céu desce sobre nossa vida para abençoar famílias e abençoar pessoas. Não podemos pregar um evangelho sem renúncia, sem sacrifício, porque a igreja foi chamada para representar o reino de Deus aqui neste mundo. E diz a palavra de Deus que o reino de Deus é tomado à força. Então não podemos apenas priorizar as coisas que perecem, mas sim as coisas espirituais. A igreja, por fim, triunfará tanto no âmbito universal como no local. A igreja é a esfera de comunhão espiritual. Então veja o quanto nós temos a incumbência de representar bem o nome do Senhor Jesus. Nós temos que andar como Cristo andou, temos que viver como Ele viveu, temos que agir como Ele agiu, temos que nos preocupar com o que nós estamos fazendo, ouvindo, não é? Procedendo, porque tudo que nós fizermos, iremos prestar conta no grande dia do Senhor. Então, nesta aula, eu lhe convido a exercer mais o seu papel como igreja, numa sociedade que precisa de ouvir a voz de Deus. E aqui ainda menciona, vamos para o tópico 3. O tópico 3, ele diz: vivendo a verdade e a prática. E aí vem, não é, a igreja
como diz a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2,12. Vamos ler o que diz a palavra de Deus? Lá em 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles acusam de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Então vejam que a importância de nós aprendermos e praticarmos em meio a uma sociedade que o pecado é normal, não é? Aonde os valores são quebrados. A Bíblia nos ensina a viver de forma exemplar. Aí eu pergunto, temos vivido isso, amados? Precisamos entender que aqui nós temos que representar o reino de Deus de maneira exemplar, para que naquilo que Ele nos veja, eles observem Cristo em nossa vida. E aqui a lição diz: a maneira de ganhar a credibilidade é viver honradamente, não é? Outras pessoas então crerão e glorificarão a Deus. As pessoas estão vendo a igreja com estes olhos. Temos tido a preocupação de brilhar, de falar a verdade, de viver aquilo que a Bíblia ensina e de praticar a mesma. Temos que ser referência. Estamos em tempos difíceis. Estamos em tempos que precisamos, não é, exercer mais o nosso papel como igreja, porque Apocalipse 3,15 diz, o Senhor falando para a igreja de Laodiceia, que esta igreja nem era fria, nem era quente, mas era morna, e morno o Senhor vomita. Aí vem a pergunta: que tipo de igreja somos nós? Estamos agradando a Deus? Eu lhe convido, meu irmão, a entender a importância. Não podemos perder a credibilidade. Temos que ser mesmo boca de Deus, referência. E daí porque a Bíblia nos ensina que não podemos ser persuadidos por coisas, por fatores. Temos que ser realmente representante de Deus. E olha o que diz a palavra lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra do apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo viveu tão próximo, uma comunhão tão íntima, que Paulo vivia a verdade e a prática. Paulo não usou a frase para Cristo, usou para ele, porque ele estava tão arraigado em Cristo, que ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que possamos, em nome de Jesus, no século 21 moderno, ser imitadores de Cristo. É o que nós precisamos, porque diz a palavra: o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e adorem em verdade. Que nós, como igreja, possamos entender a importância de vivermos a credibilidade em meio à corrupção, em meio ao relativismo, ao pós-modernismo, dentre outros. Que possamos não ficar preso no materialismo, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque Deus sabe o que nós precisamos. Que possamos viver a verdade e a prática, porque assim iremos ter a identidade espiritual do Senhor Jesus sobre nossa vida. Ainda explicando esse tópico 3, vivendo a verdade como se fosse, não é? Às vezes nós vivemos a verdade como se fosse mentira. Não podemos pregar a verdade e, não dar valor à verdade, viver a mesma. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor em Lucas 3:8. Lucas 3:8 diz: deem frutos que mostrem o arrependimento
e não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Então, que possamos dar fruto digno de arrependimento, e aí nós iremos demonstrar a verdade e a prática. Este é o nosso desafio como igreja, que vai ser arrebatada, que exala o perfume de Cristo, que tem a responsabilidade de ser fiel ao Senhor, independente de circunstância, porque o mundo precisa enxergar uma igreja verdadeira, comprometida com a palavra, no testemunho prático, nas atitudes, não é? E na adoração. Temos que viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Este é o nosso desafio. E para nós aqui encerrar esta EBD tão forte, nós aqui trouxemos lá em 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Olha o quanto temos responsabilidade. O mundo precisa ver em nós essas qualidades que a Bíblia espera de cada um de nós, que dizemos ser igreja do Senhor Jesus Cristo, chamados para servir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua família, abençoe nossa igreja, nosso pastor Eliel, que se preocupa em abençoar as ovelhas através da escola bíblica. Em tempos difíceis, estamos aqui com a equipe de comunicação, juntos para abençoar você. Então, pega esse vídeo, compartilha ele, abençoa vidas com a palavra de Deus, porque a palavra, ela é poderosa e abençoa nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, graças te damos por este momento abençoado de EBD online. Abençoe neste momento, Pai, cada filho teu que ouviu a tua palavra, que possamos como igreja nos identificar com a tua palavra, Senhor. No mundo corrupto, no mundo de relatividade, aonde vê a verdade como algo sem importância, nós como igreja temos a luz, temos a tua palavra para abençoar a vida. Que possamos como igreja exercer o nosso papel preponderante em aqui abençoar vidas, comungar a tua palavra e não se conformar com este mundo. Pai, aplica esta palavra em nossos corações, em tua igreja, e que possamos juntos, Senhor, compartilhar esta live e abençoar vidas para a tua glória e para a tua honra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.